Olá, tudo bem? Às vezes por competitividade, horas por motivo comercial ou até mesmo por questões políticas, nós temos vários casos interessantes pelo mundo de times que jogam em ligas de outros países. Nós vamos conhecer nesse vídeo agora alguns desses casos. Seja bem-vindo a X1 Sports. Olá, tudo bem? Você está na X1 Sports, eu sou Tomás Oliveira e hoje nós vamos falar sobre times de futebol que jogam em ligas de outros países. Bom, vamos começar então pelo caso mais conhecido, que é o caso do Mônaco FC. Esse time que é originário ali do pequeno Principado de Mônaco, que fica no sul da França, desde sua fundação, ele sempre jogou primeiro em ligas regionais da França e depois até chegar nas ligas principais e na Liga Nacional Francesa, hoje a Ligue 1. O Mônaco, por motivos óbvios, o país é pequeno, então ele não tem uma liga regular. Então, para ele poder exercer suas atividades esportivas, então ele optou por jogar na França. E assim o time, durante muitos anos, ganhou destaque, ganhou várias ligas nacionais e os principais títulos franceses, sendo considerado hoje um dos principais times da França, embora ele seja um time monegasco, tá certo? Bom, agora vamos ali pertinho na Europa ainda, conhecer o caso do Vaduz. O Vaduz é o time da capital do pequeno Principado de Liechtenstein. Esse pequeno país que fica ali entre a Alemanha e a França, ele tem uma liga regular, na verdade um campeonato nacional regular, mas o Vaduz ele prefere jogar na Liga da Suíça. Então ele atua ali na Challenge League, que é equivalente hoje à segunda divisão da Suíça, mas porém o Vaduz ele joga a Copa Nacional de Liechtenstein e, curiosamente, o Vaduz é o time que mais venceu esse campeonato, 47 vezes. Tanto é que o Vaduz já apareceu aí várias vezes na Liga Europa representando o Liechtenstein, embora jogue a Liga da Challenge League lá na Suíça. Bom, outro caso interessante também, nós temos o caso de Andorra FC. O Andorra FC, ele é homônimo do país de origem dele, que é justamente o pequeno país ali de Andorra, que fica entre a França e a Espanha. O Andorra FC foi fundado em 1942, na época ainda não existia a Federação de Andorra e também não havia uma Liga Nacional. Então, por questões óbvias, ele optou por jogar pela Liga da Espanha. Então, ele joga o Campeonato Espanhol desde sua fundação. Em 1995, foi criada uma Liga de Andorra, porém, o Andorra FC preferiu continuar jogando pela Espanha. Esse time ganhou destaque internacional em 2018, quando o zagueiro Piqué, o supercampeão pelo Barcelona e seleção da Espanha, adquiriu o clube e hoje ele é o dono da equipe. Recentemente, o clube ganhou destaque novamente por ser campeão do Grupo B da primeira divisão da Real Federação da Espanha, que é equivalente à terceira divisão do futebol espanhol e vai jogar a La Liga 2 na próxima temporada. Agora vamos dar um pulo ali no leste europeu, onde nós temos o caso do Sheriff Tiraspol. Esse time ele é originário da República Pireneistriana, ou mais conhecida como Transnistria. Transnistria é um enclave que fica ali entre a Ucrânia e a Moldávia. Embora oficialmente a Transnistria pertença ao território da Moldávia, é um território que se declara independente. Bom, nesse caso, o que acontece? Como existe uma série de confusões políticas aí nessa situação, quem quiser dar uma olhada, eu vou deixar a indicação aí em cima onde eu falo mais sobre a questão do Sheriff Tiraspol. Mas é fato que o Sheriff joga a Liga da Moldávia, a chamada Divizia Națională. E, curiosamente, ele é o time overpower dessa liga, é o time que ganha quase todo ano e é atual campeão da Moldávia. O Sheriff ganhou recentemente notoriedade ao chegar à fase de grupos da Champions League, aonde venceu a Internazionale e o Real Madrid, olha só, sendo uma das sensações da última temporada da Champions League.
Agora vamos dar uma saidinha da Europa e vamos para a América do Norte, onde nós temos um caso também que é bem conhecido, que são os times da MLS. Bom, para quem acompanha ligas de esportes norte-americanos, como a HNL, a NBA, é muito comum times do Canadá jogando campeonatos nos Estados Unidos. E isso não é diferente na MLS também. Nós temos aí, no caso, 3 times, o Toronto FC, o Montreal FC e também o Vancouver Whitecaps, que são clubes canadenses que jogam a MLS. Só que temos um detalhe aí que a gente tem que observar. Os times da MLS, na verdade, são franquias, ou seja, eles pertencem à empresa MLS. Então, eles não são clubes de futebol independentes como nós conhecemos, por exemplo, aqui no Brasil. Então, eles pertencem à MLS e a MLS, por uma questão comercial, tem interesses em ter times no Canadá. Embora esses times sejam mais antigos na MLS, eles inclusive participaram de ligas anteriores, como NASL e USL, entre outros, esses clubes atualmente eles jogam tanto na MLS e também participam da Canadian Championship, que seria uma espécie de campeonato canadense, onde também participam os times canadenses da CPL, que é a Canadian Premier League. Então, temos esse caso, que é um caso à parte desses times, que na verdade são franquias que estão no Canadá por questão mais estratégica de marketing e comercial. Uma situação parecida com a da MLS é a situação do Wellington Phoenix lá na Austrália. Agora vamos para o outro lado do mundo, onde nós temos o time do Wellington Phoenix, que é um time da Nova Zelândia que joga na A-League australiana. A A-League australiana, assim como a MLS, na verdade é uma liga, é uma empresa que tem diversas franquias. Quando ela foi criada, tinha como estratégia ter times em várias regiões da Austrália diferentes e mais um ponto de expansão na Nova Zelândia. Originalmente havia um time de Auckland, na Nova Zelândia, que disputava a A-League. O nome dele era New Zealand Knights. Porém, esse time ele foi extinto e o Wellington Phoenix foi criado em 2007 para substituí-lo e desde então vem disputando a A-League na Austrália. Então, na verdade, o Wellington não é bem um time neozelandês, ele é mais um time australiano que está sediado na Nova Zelândia. Porém, no entanto, o Wellington Phoenix tem um time satélite com o mesmo nome que joga na Premiership da Nova Zelândia, que está atualmente jogando na Central League. Ou seja, ele meio que disputa os dois campeonatos ao mesmo tempo. Um time principal joga na A-League e um time reserva atua na Premiership da Nova Zelândia. Agora nós vamos para a Grã-Bretanha, ali onde nasceu o futebol moderno, onde nós temos alguns casos bem interessantes também. Vamos começar pelo caso do Berwick FC, que é um time inglês que joga na Liga da Escócia. Bom, o Berwick, na verdade, embora esteja localizado na cidade de Berwick-upon-Tweed, que é uma cidade no norte ali da Inglaterra, na verdade, desde sua fundação, ele sempre disputou ligas regionais ali na Escócia e por lá ficou até quando resolveu se filiar à Federação Escocesa no ano de 1905 e desde então só vem disputando campeonatos por lá, mesmo estando sediado na Inglaterra. Um fato curioso é que o time ele é tão vinculado à Escócia que no seu elenco atual apenas um jogador da equipe é inglês, os demais jogadores são todos escoceses. Então aí fica um caso bem curioso de um time que resolveu ficar lá no vizinho e até hoje disputa as competições pela Escócia. Agora vamos dar um pulo ali do lado, na Irlanda do Norte, onde nós vamos ver o caso do Derry City. Essa equipe ela é bem interessante. Ela, quando foi fundada, ela disputou o campeonato sempre pela Liga da Irlanda do Norte. E assim foi, sendo inclusive campeã na temporada 64 e 65 da Liga da Irlanda do Norte. Porém, no ano de 1972, por questões políticas, bom, abrindo aspas aqui, a relação de irlandeses com ingleses sempre foi bem conturbada.
Porém, principalmente nos anos 60, 70, a situação estava um pouco mais complicada e o time do Derry, ele tinha, tanto na sua torcida, na sua organização, muitos nacionalistas irlandeses, e o que gerou alguns conflitos ali com os irlandeses que apoiam a coroa britânica ali na Irlanda do Norte. E isso deu confusão até que no ano de 1972 eles foram meio que convidados a se retirarem da Liga Nacional e deram uma pausa e ficaram parados durante um tempo no futebol, até que no ano de 1985 eles foram aceitos e admitidos pela Premier Division da República da Irlanda e passaram a disputar o campeonato por lá. E por lá ficaram até o ano de 2009, quando foram expulsos da Premier Division com a acusação de terem feito contratos ilícitos com os jogadores de futebol, ou seja, fizeram algumas fraudes em alguns contratos com os jogadores e aí acabaram sendo expulsos da Premier Division da Irlanda. Semanas depois, houve uma revisão da situação e eles foram readmitidos para que pudessem voltar a disputar o campeonato, porém foram rebaixados para a segunda divisão, depois voltaram na primeira divisão e atualmente o Derry City ele está na segunda posição do campeonato irlandês, atrás do Shamrock Rovers. Bom, agora nós vamos para um outro caso muito famoso que muita gente se pergunta. Afinal, por que Cardiff City, Swansea jogam na Inglaterra e não no País de Gales? Bom, na verdade, são 5 times do País de Gales que jogam na Inglaterra. O Cardiff, o Swansea, o Newport, o Wrexham e o Merthyr. Esses times, eles jogam na Inglaterra porque até o ano de 1992 não havia uma liga no País de Gales, ou seja, todas essas equipes disputavam competições na Inglaterra. Quando foi criada a liga no ano de 1992, houve a opção desses times continuarem jogando na Inglaterra ou passarem a disputar o campeonato pelo País de Gales na Second Premier. No caso, a maioria dos times que estavam na pirâmide inglesa resolveram migrar para a nova liga ali no País de Gales, porém esses 5 times resolveram continuar por lá. Então, atualmente, o Cardiff City e o Swansea, que já chegaram a disputar a Premier League, jogam a Championship, que seria a segunda divisão. O Newport joga a League 2, o Wrexham está jogando a National Conference e o Merthyr está perdido ali na 7ª divisão e foi rebaixado para a 8ª divisão inglesa esse ano. Vai jogar uma liga amadora regional agora. Bom, e agora para encerrar nosso vídeo, vamos falar do caso contrário, de um time inglês que joga no País de Gales. Porém, o The New Saints, ele mereceria um vídeo só para ele, um raio-x, só para contar a história curiosa desse time. Mas eu vou dar uma resumida aqui. Primeiro, a começar pelo nome dele, que já é bem diferente. O nome do The New Saints é gigantesco. É The New Saints of Swansea Town and Lancashire Football Club, ou seja, o nome dele é imenso. E o porquê disso? O The New Saints originalmente se chamava Lancashire Football Club, porém esse time ele foi comprado por uma empresa e fundido com um time da Inglaterra. E aí que se deu a confusão, que inclusive até na época a UEFA não achou muito boa a ideia, mas acabou deixando. Então nós temos um time que tem 2 cidades. O The New Saints, ele tanto representa Lancashire e também representa a cidade de Swansea na Inglaterra. Se você olhar no logo da equipe, temos à esquerda o dragão do País de Gales, representando Lancashire, e do lado direito nós temos aí o leão, representando a Inglaterra, a cidade de Swansea. Bom, como resultado disso, nós temos um time que está sediado na Inglaterra, que joga no País de Gales e é o principal time overpower que ganha quase tudo lá nos últimos anos. Bom, o The New Saints, curiosamente, ele tem uma identidade mais próxima do País de Gales, mas
os seus jogos são todos, os jogos em casa são todos realizados em território inglês. Bom, gostou do vídeo? Espero que sim. Se gostou, me ajuda aí com o like, me ajuda aí com a inscrição e põe aí sugestões nos comentários de outros vídeos curiosos também que possamos falar, não só do futebol, mas também de outros esportes, ok? Agradeço novamente sua visualização e nos vemos na próxima. Valeu e até mais. Tchau, tchau.